Povo de Deus, a paz, caminhando com Cristo. Hoje eu estava me lembrando da Arca de Noé. Noé vivia num tempo onde o pecado tinha se multiplicado. A coisa estava tão feia que Deus olhou lá do céu e falou: eu vou acabar com a humanidade. Eu me arrependo de ter feito o homem. Mas Deus começa a observar melhor e ele percebe que na terra existia um justo. Um justo. E aí Deus vai fazer uma reconstrução. Ao invés de destruir tudo, Deus, na sua infinita misericórdia, infinita bondade, ele vai dar mais uma chance para a humanidade. E aí ele visita Noé e fala com Noé o seguinte: Noé, constrói uma arca porque eu vou mandar um dilúvio sobre a face da terra. E detalhe, naquela época nunca tinha chovido. O máximo que acontecia era um vapor que saía da terra e regava. Então Deus estava falando de algo que não existia. Noé ouve e começa a construção de uma arca, um barco enorme. E as pessoas observando aquilo perguntavam: o que está acontecendo? Por que você está construindo isso? E ele falava: olha, vai vir um dilúvio sobre a face da terra e vai acabar com tudo. E Deus me mandou fazer essa arca porque Ele quer salvar as espécies de animais. E ele era zombado, debochado. Bom dia, bom dia. Ele era debochado. As pessoas zombavam de Noé. Ninguém acreditava, era tido como louco. Mas passa-se 100 anos. A construção da arca demorou 100 anos. 100 anos de deboche, 100 anos de zombaria. E a Bíblia vai falar que Noé era apregoeiro da justiça. Ou seja, foram 100 anos construindo a arca e pregando a justiça de Deus. Construindo a arca e falando que Deus enviaria o dilúvio. Ninguém deu ouvido. Apenas a sua família. Os seus filhos, suas noras e sua esposa. 8 pessoas no total. Talvez se nós fôssemos ver isso hoje, um pregador que em 100 anos não ganhou uma alma para Jesus, talvez hoje a gente falaria que ele seria um fracasso, seria um derrotado. Mas a função dele era pregar. A ordem foi: constrói a arca e pregue a justiça. Quando começa o dilúvio, a Bíblia vai dizer que dias antes, cerca de 7 dias, Noé entra na arca e ninguém percebe. E aí um anjo vem e sela a arca pelo lado de fora. Então ninguém percebeu que Noé tinha entrado na arca. Isso nos dá uma alusão ao arrebatamento. 7 dias antes do dilúvio, Noé já estava dentro da arca. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. E nessa arca veio tudo quanto é tipo de animal. Elefante, macaco, gambá, cavalo, cachorro, gato. Todas as espécies de animais estavam dentro dessa arca. A arca selada. A Bíblia fala que as fontes do abismo se rompem. Água de cima e água de baixo. Houve um cataclisma.
a chuva, a tempestade começou, rompeu-se a água que estava debaixo da terra. Já foi descoberto, tá? Que existe mais água dentro da terra do que por fora. A terra é como se fosse uma esponja, essa esponjinha que você tem aí de lavar a louça. Quando você encharca ela de água, você coloca ela ali e parece que não tem, mas quando você aperta, está cheio de água. A terra é mais ou menos assim. Então quando rompe, vem água de cima e água de baixo. E cobre toda a terra, de tal forma que todos os montes, todos foram cobertos. Não existia um lugar seco na face da terra. E por causa disso, perdeu-se toda a erva verde, perdeu-se todos os animais que não estavam dentro da arca e pereceu todos os seres humanos que não deram ouvido à voz do profeta, que não escutaram a voz de Deus através do profeta. Noé vai ficar dentro daquela arca, a chuva vem, o dilúvio vem por 40 dias e 40 noites. Mas eles vão permanecer dentro da arca cerca de um ano. Um ano dentro daquele barco. Um ano com animais defecando. Um ano com animais fazendo xixi. Um ano convivendo com sogra. Convivendo com sogro. Convivendo com cunhado. Convivendo com cunhada. Um ano dentro daquela arca. E vocês sabem que família nenhuma é perfeita. Toda família, ela tem as suas qualidades e os seus defeitos. Então você imagina como era aquela convivência por um ano. Com certeza aconteceu momentos de briga, momentos de discórdia. Mas era a única forma de salvação naquela geração é estar dentro da arca. O que eu trago como reflexão nesse dia? Tem gente hoje que está deixando de congregar. Tem gente que está deixando de conviver com os irmãos da igreja. Está grande um movimento chamado Movimento dos Desigrejados, que dizem que não precisa mais de igreja. Olha, será que Jesus errou? Porque desde o começo os irmãos se reúnem em algum lugar. Você vê lá no Pentecostes que eles estavam no pináculo. A história vai dizer que a casa de Pedro virou um ponto, uma igreja. Você vai ver Paulo, quando os irmãos na sinagoga de uma cidade, não me lembro onde, rejeitam a pregação do evangelho, Paulo sai de lá e abre uma igreja. Então, será que Jesus errou por 2000 anos? E as pessoas estão deixando de congregar, deixando de ir à igreja, porque a igreja tem pessoas totalmente tortas, pastores e ladrões, corruptos. Então, a arca. Mas aquela igreja grita muito. Pois é, a arca tinha gritaria. Mas aquela igreja só fala de dízimo, de dinheiro. Pois é, na arca tinha peleja, tinha dificuldade. Mas aonde estava pior? Dentro da arca ou fora da arca? Dentro da arca tinha gritaria de animais. Dentro da arca tinha animais querendo fugir, nervosos. Mas fora da arca tinha carniça. Fora da arca tinha podridão. Fora da arca tinha morte. E a única forma que tinha de escapar do juízo de Deus naquela geração era através da arca.
Paulo vai dizer numa das suas cartas: não deixei de congregar como é costume de alguns. Olha só, você está correndo um risco, meu irmão. Está correndo um grande risco. Depois dessa pandemia, muitas pessoas deixaram de congregar. Depois dessa pandemia, muitas pessoas deixaram de conviver com outros irmãos. Afinal de contas, assistir um culto sentado no sofá, tomando uma Coca-Cola, é muito melhor do que sair de casa, ir para a igreja. Às vezes o som tá ruim, às vezes tem um irmão do lado, né, que tá com cheirinho ruim. Então, na arca também tinha cheiro ruim. Na arca também tinha momentos de discórdia. Mas a arca era a única forma de se salvar do juízo daquela geração. Pense nisso. Não deixe de congregar, não. O caminho é Jesus. A salvação é Jesus. Mas aonde você vai reunir e que você consegue ouvir sobre ele? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Não deixe de congregar. A igreja está de braços abertos te esperando. Não é perfeita. Não é. Mas é lá que você vai ouvir a palavra de vida eterna. Fica na paz, tenha um bom dia. Jesus te ama.